Irmãos, preparem seus corações. O que vocês acham que sabem sobre o dízimo pode ser uma mentira que a igreja escondeu por anos. Senhoras e senhores, há algo que a igreja não lhes contou, algo escondido sob a superfície da tradição. Vocês foram levados a acreditar que o dízimo é sobre dinheiro, que é sobre finanças, que é sobre a necessidade de Deus pela sua riqueza. Mas deixe-me dizer, meus amigos, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Desde o início, o dízimo nunca foi sobre dólares e centavos. Nunca foi sobre manter as portas da igreja abertas ou encher os pratos de oferta. Era sobre algo muito mais profundo. Obediência. Era sobre confiança, sobre render-se a Deus e dizer: Senhor, tudo o que eu tenho pertence a Ti. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade sobre o dízimo. Curta, se inscreva e assista até o final para uma revelação chocante. O povo de Israel foi ordenado a trazer seu dízimo, não porque Deus era pobre, não porque o céu tinha contas a pagar, mas porque Deus estava lhes ensinando algo. Ele estava mostrando que a provisão deles não vinha de seus campos, seu gado ou seu trabalho árduo. Vinha dele. Mas ouçam-me agora. Quando Jesus veio, ele não reforçou a antiga lei do dízimo como muitos pregam hoje. Ele não estabeleceu um número, uma porcentagem ou uma regra. Ele veio para cumprir a lei, para libertar as pessoas da obrigação e trazê-las para um relacionamento. Porque Deus não quer apenas 10% de vocês, Ele quer tudo de vocês, sua fé, seu amor, sua rendição. No entanto, muitos de vocês foram ensinados que, se não derem uma certa quantia, Deus reterá suas bênçãos. Meus amigos, essa não é a voz do seu Pai, essa é a voz da religião. Deus não os abençoa porque vocês pagam uma taxa. Ele os abençoa porque Ele é bom, porque vocês são seus filhos. Vocês acham que a viúva que deu suas últimas 2 moedas foi abençoada por causa da quantia? Não, ela foi abençoada porque seu coração estava rendido. Ela confiou em Deus, não apenas com seu dinheiro, mas com sua vida. Essa é a verdade sobre o dízimo. Não se trata de cumprir uma cota, mas de onde está o seu coração. Vocês estão dando por medo ou por amor? Porque quando vocês se rendem de coração, vida e fé a Deus, verão verdadeira abundância, não apenas na sua carteira, mas na sua alma. Ainda assim, alguns de vocês foram informados que se não derem 10%, estão fora da vontade de Deus. Foram informados que o próprio Jesus espera isso, que o dízimo é a chave para desbloquear as bênçãos do céu. Mas eu pergunto, onde Jesus disse isso? Onde ele ordenou isso? Pesquisem os evangelhos, leiam as palavras em vermelho, ouçam suas palavras e vocês não encontrarão isso. Jesus falou de dar, sim, falou de generosidade, de sacrifício, de cuidar dos pobres, mas ele não reuniu seus discípulos e disse: certifiquem-se de dar 10% ou serão amaldiçoados. O que ele disse? Em Lucas 6, versículo 38, ele disse: dai e dar-se-vos-á. Ele falou do coração, não da quantia. Vocês veem, meus amigos, o dízimo era uma lei dada a Israel, uma ordem sob a antiga aliança, era parte de um sistema projetado para sustentar os levitas, o templo, a obra de Deus em uma nação construída em torno de sua lei. Mas quando Jesus veio, ele não veio para reforçar os velhos caminhos, ele veio para cumpri-los. E é aí que muitos erram hoje. Eles pegam o que era destinado a Israel e colocam como um fardo nas costas do povo de Deus. Eles transformam uma lei em uma exigência, um presente em uma demanda. Mas a Bíblia diz, em 2 Coríntios 9, versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus
ama quem dá com alegria. Não por compulsão, não por medo, não porque um pregador disse que vocês têm que dar, mas porque seu coração transborda de amor. Comente verdade se está pronto para mudar sua visão sobre o dízimo. Inscreva-se no canal e não perca o final surpreendente. No entanto, alguns subirão ao púlpito e dirão que se vocês não dizimarem, estão roubando Deus. Meus amigos, ouçam-me. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer sua confiança. Se Ele quisesse um dízimo legalista, Jesus o teria pregado. Mas, em vez disso, Ele pregou fé, rendição, generosidade do coração, não por obrigação. Então, eu pergunto hoje, vocês estão dando porque o Espírito os move ou porque a tradição os obriga? Vocês estão dando porque amam a Deus ou porque alguém disse que vocês tinham que dar? Por quê, meus amigos? A verdade os libertará e a verdade é esta. Jesus nunca exigiu 10%, Ele pediu algo muito maior. Seu coração, sua confiança, seu tudo. Muitos de vocês foram ensinados a dar não por amor, não por fé, mas por medo. Foram informados que se não dizimarem, se não trouxerem esses 10%, Deus reterá suas bênçãos de vocês. Foram feitos para se sentirem culpados, pressionados, como se seu valor no reino de Deus fosse medido pela quantia que colocam no prato de oferta. E eu digo hoje que isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é uma transação comercial, não é um acordo em que vocês dão dinheiro à igreja e Deus os recompensa com bênçãos. Não. O Evangelho é sobre graça, sobre o dom gratuito da salvação, sobre um Deus que deu tudo antes que vocês dessem um único centavo. No entanto, há vozes. Há vozes. Pregadores, evangelistas, homens em púlpitos, olhando para câmeras, dizendo que se vocês não derem, estão roubando Deus, que se segurarem suas finanças, elas secarão, sua vida desmoronará. Meus amigos, isso é manipulação, não fé. Digam-me, vocês acham que o Deus que enviou seu Filho para morrer por vocês, que os amou enquanto ainda eram pecadores, que dá chuva tanto aos justos quanto aos injustos, vocês acham que esse Deus reterá seu amor porque vocês não deram uma certa porcentagem? Não, Ele é um pai, não um cobrador de dívidas. Mas alguns transformaram a igreja em um mercado. Transformaram o ato de dar em um modelo de negócios. Convenceram vocês de que as bênçãos de Deus têm um preço, que se derem o suficiente, receberão mais. E enquanto isso, eles enriquecem, enquanto o povo luta. Vocês acham que Jesus teria ficado em uma túnica fina, exigindo dinheiro dos pobres? Não, ele virou as mesas dos cambistas, repreendeu aqueles que transformaram a casa de seu pai em um lugar de lucro. E, no entanto, hoje, alguns dos que dizem representá-lo fazem exatamente o que ele condenou. Quer saber o que seu pastor não te conta? Deixe um like, comente "Quero saber" e fique até o fim para uma surpresa que vai te impactar. Escutem-me, meus amigos. Deus não está contando seus reais. Ele está sondando seu coração. Ele não os abençoa porque vocês dão. Ele os abençoa porque Ele é bom. Ele não os ama por causa do que vocês oferecem. Ele os ama porque vocês são seus filhos. Então eu pergunto, vocês estão dando porque o amam ou porque alguém os fez sentir medo? Porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Não pressão, não culpa, liberdade. E quando vocês dão livremente, de um coração que transborda de amor, é quando experimentam a verdadeira alegria da generosidade. Eu pergunto hoje, como vocês podem roubar um Deus que possui tudo? Como podem roubar aquele que falou às estrelas à existência, que mediu os oceanos na palma de sua mão, que possui o gado de 1000 colinas? Meus amigos, Deus não está no céu verificando extratos bancários. Ele não está preocupado com a economia do homem. Ele é a fonte de todas as coisas, o Criador, o provedor,
o sustentador. Mas alguns subiram aos púlpitos e disseram que se vocês não dizimarem, estão roubando Deus, que se não derem seus 10%, estão retendo o que lhe pertence. E eu digo hoje que isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês acham que o Deus do universo precisa do seu dinheiro? Vocês acham que aquele que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes, que transformou água em vinho, que fez chover maná do céu, está desesperado pelo seu dízimo? Não, ele não está procurando seu dinheiro, ele está procurando sua confiança. Oh, mas alguns distorceram a verdade. Fizeram Deus parecer um banqueiro, um homem de negócios, um cobrador de dívidas. Transformaram o ato de dar em uma obrigação, em vez de um ato de amor, e disseram que, se vocês não derem, Deus não os abençoará. Mas eu digo hoje, meus amigos, Deus não os abençoa porque vocês lhe pagam. Ele os abençoa porque Ele é bom. Ele provê não por causa de suas obras, mas por causa de sua graça. Seu amor por vocês não é medido pelo tamanho de sua oferta, mas pelo sangue de seu filho. O filho pródigo teve que pagar seu pai antes de ser recebido em casa? Não. Seu pai correu até ele, abraçou-o, colocou uma túnica em suas costas e um anel em seu dedo, porque esse é o coração do nosso Deus. Ele é um pai, não um cobrador de impostos. Então, por que damos? Por que oferecemos o que temos? Não porque Deus precisa disso, mas porque nós precisamos confiar nele. Porque quando damos, declaramos: Senhor, Tu és meu provedor, não meu trabalho, não minha riqueza, não minha própria força, mas Tu. E quando damos com alegria, não por medo, não por compulsão, mas por amor, entramos na vida abundante que Jesus prometeu, não uma vida de transações financeiras, mas uma vida de fé, paz e provisão sobrenatural. Antes de tudo, comente fé, se você busca a verdade. Inscreva-se, ative o sininho e assista até o final para algo que vai te chocar. Mas ouçam-me agora, meus amigos. Dar nunca foi destinado a ser um fardo, nunca foi destinado a ser uma regra gravada em pedra, uma exigência colocada sobre seus ombros como um peso pesado demais para carregar. Dar sempre foi destinado a ser um ato de amor, um ato de adoração, um ato de fé. No entanto, muitos o transformaram em uma lei, uma exigência, uma fórmula rígida. Dizem que vocês devem dar exatamente 10%, nem mais, nem menos. Mas eu pergunto, onde está o Espírito nisso? Onde está a alegria? Onde está a liberdade que Jesus veio dar? A Bíblia diz, em 2 Coríntios 9, versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não por compulsão, não porque alguém disse que vocês tinham que dar, mas porque seu coração transborda de gratidão, porque vocês veem a bondade de Deus e não podem deixar de responder. No entanto, há alguns hoje que pressionam vocês, que distorcem as Escrituras para fazer vocês se sentirem culpados, que fazem vocês acreditarem que sua posição com Deus depende de quanto dinheiro vocês dão. Mas isso não é o Evangelho, isso não é a mensagem de Jesus. Olhem para a igreja primitiva. Eles não davam porque eram obrigados, eles davam porque eram movidos por amor. Alguns venderam suas terras, alguns deram suas posses, não porque foram forçados, mas porque seus corações ardiam com o fogo do Espírito Santo. E é isso que Deus quer de vocês. Não legalismo, não um número em um cheque, mas um coração que diz: Senhor, tudo o que tenho é Teu. Guia-me. Mostra-me como dar, quando dar, onde dar. Porque quando vocês dão livremente, quando dão com alegria, quando dão não por dever, mas por devoção, então vocês verão as verdadeiras bênçãos de Deus, não apenas em suas finanças, mas em sua alma, em sua família, em sua vida. Então, eu pergunto hoje, vocês estão dando porque o Espírito os move ou porque a tradição os obriga?
Vocês estão dando por medo ou por fé? Porque no momento em que vocês param de ver o ato de dar como uma obrigação e começam a vê-lo como um privilégio, esse é o momento em que vocês entrarão na verdadeira liberdade do Evangelho. E, no entanto, meus amigos, olhem ao redor. Olhem o que está acontecendo em tantas igrejas hoje. Há pregadores que estão em ternos finos, em grandes edifícios, com anéis de ouro nos dedos, em carros de luxo estacionados do lado de fora. Eles dizem para vocês darem, dizem para vocês sacrificarem, dizem que, se vocês apenas enviarem sua oferta, Deus os abençoará. Mas eu pergunto, quem está realmente sendo abençoado? Olhem para as vidas deles, olhem para as mansões em que vivem, os jatos particulares que pilotam, a riqueza que acumulam, enquanto as pessoas em suas congregações lutam para pagar as contas. Alguns deles pregam sobre fé, mas colocam sua fé no dinheiro. Alguns pregam sobre humildade, mas perseguem riquezas e poder. Meus amigos, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá? Se você quer desmascarar mitos sobre o dízimo, comente um, curta o vídeo e fique até o fim para uma reviravolta incrível. Jesus não andou nesta terra vestido de riqueza. Ele não exigiu ouro do povo. Ele não construiu para si um palácio. Não. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele andou entre os pobres, morreu com pecadores, deu tudo, não para ganhar riqueza, mas para salvar almas. Mas hoje, há alguns que distorceram sua mensagem. Eles dizem que, se vocês derem, Deus os fará ricos, que se enviarem sua semente, Deus enviará uma colheita de dinheiro. Eles dizem que prosperidade é um sinal de bênção, que riqueza é a evidência da fé. Mas, meus amigos, ouçam-me. Isso não é a mensagem da cruz. O que Jesus disse? Em Mateus 6, versículos 19 a 20, ele disse: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam, mas acumulai para vós tesouros no céu. Ele não prometeu riquezas terrenas, ele prometeu vida eterna. Ele não nos chamou para perseguir dinheiro, ele nos chamou para perseguir a justiça. No entanto, há homens hoje que usam o nome de Jesus para encher seus próprios bolsos. Eles tomam dos pobres enquanto vivem no exílio, pedem mais, enquanto já têm mais do que suficiente, e chamam isso de fé. Mas, meus amigos, isso não é fé, isso é ganância. Estou aqui para dizer hoje, Deus não está impressionado com a riqueza do homem, ele não se comove com quanto vocês dão, ele se comove com o coração por trás disso. A viúva que deu suas últimas 2 moedas deu mais aos olhos de Deus do que o rico que deu de sua abundância. Por quê? Porque ela deu com fé, não para exibição. E é isso que Deus está procurando. Não riqueza extravagante, não riquezas ganhas por manipulação, mas corações rendidos a Ele. Portanto, não sejam enganados. Não acreditem na mentira de que as bênçãos de Deus são compradas com dinheiro. Porque a maior bênção, a salvação da sua alma, foi dada a vocês gratuitamente, pela graça, por meio de Jesus Cristo. E isso, meus amigos, vale mais do que todo o ouro do mundo. Mas deixe-me dizer algo. O dízimo nunca foi apenas sobre manter o templo funcionando, nunca foi apenas sobre financiar líderes religiosos ou manter um sistema. Não. Quando Deus estabeleceu o dízimo no Antigo Testamento, era sobre algo muito mais profundo. Cuidar dos necessitados, dos quebrantados, dos esquecidos. O dízimo era destinado a sustentar não apenas os sacerdotes, mas as viúvas, os órfãos, os estrangeiros na terra, aqueles que não tinham nada, aqueles que não tinham ninguém para lutar por eles. O coração de Deus sempre foi pelos pobres, pelos fracos, por aqueles que o mundo ignora. E quando ele ordenou a Israel que desse, ele não estava apenas construindo uma instituição religiosa, ele estava construindo
uma comunidade de amor, de justiça, de provisão para os necessitados. Mas eu pergunto hoje, é assim que o dízimo é usado em muitas igrejas? Está realmente indo para os pobres, alcançando as viúvas, os órfãos, os famintos? Ou está sendo acumulado, guardado em contas bancárias enormes, gasto em edifícios luxuosos e estilos de vida extravagantes? Bem, meus amigos, Jesus não veio para construir palácios. Ele veio para construir o reino de Deus. E o reino de Deus não é feito de tijolos e pedras, não é feito de ouro e prata, é feito de pessoas, almas, corações rendidos a Ele. No entanto, hoje, há igrejas onde milhões entram, mas os pobres permanecem do lado de fora, famintos, desesperados, esquecidos. Há igrejas onde o dinheiro é gasto em opulência, enquanto famílias na mesma congregação lutam para colocar comida na mesa. E eu digo que isso não é o coração de Deus. Quando Jesus andou nesta terra, ele não disse ao povo para trazer seu dinheiro para enriquecê-lo. Não, ele disse ao jovem rico, em Mateus 19, versículo 21, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele alimentou os famintos, curou os enfermos, levantou os quebrantados. Ele não tomou deles, ele deu a eles. E, no entanto, alguns distorceram sua mensagem. Tomaram o dízimo e transformaram-no em um negócio, fizeram dele algo sobre manter edifícios, em vez de construir pessoas. Mas ouçam-me, igreja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Seu lugar de habitação está nos corações de seu povo. Então eu pergunto, para o que estamos dando? Estamos dando porque amamos a Deus e seu povo? Ou estamos dando porque nos disseram que, se não o fizermos, seremos amaldiçoados? Estamos dando para ajudar os que sofrem ou para construir monumentos maiores ao sucesso do homem? Porque, meus amigos, o verdadeiro propósito de dar é o amor. Amor por Deus e amor uns pelos outros. E quando damos com esse tipo de coração, quando damos não porque devemos, mas porque desejamos ver vidas transformadas, os quebrantados restaurados, os perdidos encontrados, é quando o nosso ato de dar se torna um verdadeiro ato de adoração. Mas quero perguntar algo, meus amigos. Transformamos o dízimo em um ritual, em vez de um ato de fé? Reduzimos o ato de dar a um hábito, uma rotina, algo que fazemos sem pensar, sem orar, sem buscar o coração de Deus? Alguns foram ensinados. Apenas dê seus 10%. E você cumpriu seu dever. Alguns acreditam que, enquanto colocarem seu dízimo no prato de oferta, cumpriram sua obrigação. Mas eu digo hoje, Deus não está interessado em rituais vazios. Ele não está satisfeito com um dar mecânico. Olhem para os fariseus. Oh, como eles dizimavam cuidadosamente, mediam cada especiaria, cada erva, garantindo que dessem exatamente 10%. Mas o que Jesus disse a eles? Em Mateus 23, versículo 23, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês veem, meus amigos, os fariseus davam seu dízimo, mas perderam o coração de Deus. Eles seguiam a letra da lei, mas esqueceram o amor. Eram fiéis nos números, mas estavam falidos em espírito. E eu digo hoje, Deus está atrás do seu coração, não da sua porcentagem. Ele não quer que vocês deem apenas porque sempre fizeram isso. Ele não quer que vocês deem por dever, por hábito, por uma sensação de obrigação religiosa. Não, ele quer que vocês deem com fé. É por isso que a Bíblia diz, em Hebreus 11, versículo 6, sem fé, é impossível agradar a Deus. Um dar que é feito sem fé, sem oração, sem amor, não é um dar que agrada ao Senhor. Porque Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer sua confiança. Ele quer que vocês venham diante dele e digam: Senhor, tudo o que tenho é teu.
Mostra-me como dar, onde dar, quando dar. Guia-me pelo teu espírito, não pela tradição. Mas alguns transformaram o dízimo em uma fórmula. Alguns disseram: se eu der isso, receberei aquilo. Alguns tratam como uma transação, um negócio com Deus. Mas ouçam-me, Deus não é um banqueiro. Ele não é uma bolsa de valores. Ele não é uma máquina de vendas. Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano, o Senhor de tudo. O verdadeiro dar não é apenas sobre quanto vocês dão, é sobre por que vocês dão. É sobre um coração rendido, uma vida que diz: Senhor, eu confio em Ti com tudo. Esse é o tipo de dar que traz alegria, que traz paz, que traz a presença de Deus em sua vida. Não porque vocês estão comprando seu favor, mas porque estão andando em fé e obediência. Então eu pergunto hoje, vocês estão dando por rotina ou por revelação? Vocês estão dando porque sentem que devem ou porque anseiam ver o reino de Deus se mover? Porque, meus amigos, quando vocês dão de um coração que entende o reino, quando vocês honram a Deus como seu rei e fonte, então vocês não estão apenas dando, estão ativando princípios divinos. E quando vocês vivem por esses princípios, verão a mão de Deus se mover, não apenas em suas finanças, mas em todas as áreas de sua vida. E aqui está o que vocês devem entender. O objetivo final de Deus nunca foi tirar dinheiro de suas mãos. Seu objetivo é tirar o espírito de pobreza de sua mente. Porque a pobreza não é sobre quanto dinheiro vocês têm, é sobre uma mentalidade que os limita, os controla e os impede de andar na plenitude do que Deus tem para vocês. A religião ensinou muitas pessoas a dar, mas não as ensinou a governar. Disse-lhes para dizimar, mas não lhes deu sabedoria sobre como gerenciar riquezas, investir recursos e construir influência geracional. E deixe-me dizer isto: Deus não está apenas tentando fazer de vocês doadores, Ele está tentando fazer de vocês governantes. Porque no reino, não somos mendigos, não somos escravos, somos herdeiros, embaixadores, administradores de recursos divinos. A Bíblia diz, em Salmos 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Isso significa que a riqueza deste mundo não pertence aos ímpios, pertence ao Rei. E se somos filhos e filhas do Rei, então devemos começar a pensar como pessoas do reino, não como pessoas religiosas. O problema hoje é que muitos foram ensinados a dar, mas não foram ensinados a multiplicar. Foram informados para dizimar, mas não receberam sabedoria sobre como gerenciar riquezas, investir recursos e construir influência geracional. Meus amigos, dar não é uma fuga da responsabilidade financeira, é uma entrada em uma parceria divina com Deus. Olhem para a parábola dos talentos. Jesus disse que o mestre deu a um servo 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Os primeiros 2 multiplicaram o que tinham, mas o último enterrou o seu no chão. E quando o mestre voltou, ele não ficou satisfeito com aquele que jogou pelo seguro, ele ficou satisfeito com aqueles que pegaram o que lhes foi dado e fizeram crescer. Essa é a mentalidade do reino. Não apenas dar, mas administrar, multiplicar. Deus não quer apenas que vocês sejam doadores, Ele quer que vocês sejam gestores, investidores, distribuidores de riquezas para seus propósitos. Porque quando vocês pensam como um administrador do reino, vocês não veem mais o dinheiro como algo para simplesmente dar. Vocês o veem como uma ferramenta para domínio, um recurso para impacto, uma semente para expansão. E eu digo hoje, Deus não quer apenas que vocês sobrevivam, Ele quer que vocês reinem. Ele quer que vocês tenham sabedoria, estratégia, visão. Ele quer que vocês usem seus recursos não apenas para financiar um sistema religioso, mas para construir negócios, capacitar comunidades,
quebrar as cadeias da pobreza geracional, trazer soluções para o mundo. Porque o verdadeiro propósito da riqueza não é o conforto pessoal, mas a influência do reino. A razão pela qual Deus os abençoa não é para que vocês acumulem, mas para que vocês se tornem uma bênção. A razão pela qual Ele os aumenta é para que vocês possam mudar vidas, transformar nações e expandir seu reino na terra. Então, eu pergunto hoje: vocês estão apenas dando ou estão governando? Estão apenas semeando ou estão administrando? Porque quando vocês entram na plena revelação do reino, vocês param de se ver como alguém que simplesmente paga dízimos. Vocês começam a se ver como um gestor da riqueza de Deus, um governante em sua economia, um vaso para seus propósitos. E quando vocês se alinham com essa visão, não há limite para o que Deus pode fazer através de suas vidas. O discurso poderoso de Billy Graham sobre o dízimo trouxe à tona uma verdade transformadora que ressoa profundamente com nossa fé e nossa cultura brasileira, onde a espiritualidade e a generosidade caminham lado a lado. Ao ouvir suas palavras, senti meu coração se abrir para uma nova perspectiva sobre o que significa dar. No Brasil, onde a religião é um pilar central em tantas comunidades, muitas vezes associamos o dízimo a uma obrigação rígida, um número fixo que carrega a promessa de bênçãos ou a ameaça de maldições. Mas Graham nos desafia a olhar além disso, a enxergar o dízimo não como uma transação financeira, mas como um ato de fé, amor e confiança em Deus. Essa mensagem toca a alma brasileira, que valoriza a conexão emocional e espiritual acima de regras rígidas. Refletir sobre como, em nossa cultura, somos movidos por paixão, por laços familiares e comunitários, e como isso pode se refletir em nossa maneira de dar, não por medo ou pressão, mas por um desejo genuíno de viver para algo maior. A primeira lição que extraí é a importância de dar com o coração. No Brasil, onde a generosidade muitas vezes se manifesta em gestos simples, como compartilhar uma refeição ou ajudar um vizinho, aprendi que o ato de dar não precisa ser medido em reais, mas em intenção. Quando dou, seja tempo, recursos ou amor, devo fazê-lo com alegria, como uma expressão de gratidão a Deus, que é a fonte de tudo. Isso me fez repensar minhas motivações. Quantas vezes dei algo por obrigação, por pressão social ou por medo de não ser suficientemente cristão? Graham me lembrou que Deus não está contando meu dinheiro, mas sondando meu coração. Aplicando isso à vida, comecei a orar antes de tomar decisões financeiras, pedindo ao Espírito Santo que me guie para dar com propósito, seja para a igreja, para os necessitados ou para causas que transformam vidas. Outra lição poderosa é a liberdade que vem de romper com o legalismo. No Brasil, onde a religiosidade muitas vezes se mistura com tradições, é docente de laços familiares e comunitários, e como isso pode se refletir em nossa maneira de dar, não por medo ou pressão, mas por um desejo genuíno de viver para algo maior. A primeira lição que extraí é a importância de dar com o coração. No Brasil, onde a generosidade muitas vezes se manifesta em gestos simples, como compartilhar uma refeição ou ajudar um vizinho, aprendi que o ato de dar não precisa ser medido em reais, mas em intenção. Quando dou, seja tempo, recursos ou amor, devo fazê-lo com alegria, como uma expressão de gratidão a Deus, que é a fonte de tudo. Isso me fez repensar minhas motivações. Quantas vezes dei algo por obrigação, por pressão social ou por medo de não ser suficientemente cristão? Graham me lembrou que Deus não está contando meu dinheiro, mas sondando meu coração. Aplicando isso à vida, comecei a orar
antes de tomar decisões financeiras, pedindo ao Espírito Santo que me guie para dar com propósito, seja para a igreja, para os necessitados ou para causas que transformam vidas. Outra lição poderosa é a liberdade que vem de romper com o legalismo. No Brasil, onde a religiosidade muitas vezes se mistura com tradições, é fácil cair na armadilha de rituais vazios. Graham nos chama a abandonar a ideia de que o dízimo é uma taxa para garantir bênçãos. Isso ressoa com nossa cultura, que celebra a espontaneidade e a autenticidade. Aprendi que Deus deseja minha confiança, não minha obediência cega a uma porcentagem. Na prática, isso significa que posso dar além do dízimo, apoiando um amigo em dificuldade, doando para uma ONG que ajuda os pobres ou investindo em projetos comunitários. Essa liberdade me permite viver minha fé de forma mais autêntica, sem o peso da culpa ou da obrigação. A ideia de sermos administradores do reino também me marcou profundamente. No Brasil, onde enfrentamos desigualdades sociais gritantes, ser um gestor de recursos divinos é um chamado poderoso. Graham nos ensina que Deus não quer apenas doadores, mas governantes que multipliquem o que recebem para impactar o mundo. Isso mudou minha visão sobre finanças. Em vez de apenas dar 10% e me sentir cumprido, comecei a pensar: como posso usar meus recursos, tempo, talentos, dinheiro, para criar impacto duradouro? Por exemplo, investi em um pequeno negócio comunitário na minha cidade, apoiando famílias locais e gerando empregos. Esse ato de administração reflete o coração generoso do povo brasileiro, que sempre encontra maneiras de ajudar, mesmo em meio às próprias dificuldades. Por fim, a mensagem de Graham sobre a pobreza como uma mentalidade, não apenas uma condição financeira, é revolucionária. No Brasil, onde muitos lutam contra a escassez, essa lição é um convite para mudar nossa forma de pensar. A pobreza não é apenas a falta de dinheiro, mas a crença de que somos limitados. Deus nos chama a viver como herdeiros do reino, com ousadia e visão. Apliquei isso ao planejar meu futuro, buscando sabedoria para investir, poupar e doar de forma estratégica, confiando que Deus é meu provedor. Essa mentalidade de abundância me deu coragem para sonhar grande, não apenas para mim, mas para minha comunidade. Essas lições me ensinaram que o dízimo e o ato de dar são muito mais do que uma prática religiosa. São expressões de uma vida rendida a Deus. No contexto brasileiro, onde a fé é vibrante e a solidariedade é parte de nossa essência, essas verdades nos desafiam a viver com propósito, generosidade e confiança. Que possamos dar, não por medo, mas por amor. Não por obrigação, mas por privilégio. E não apenas para cumprir uma regra, mas para construir o reino de Deus. Meus amigos, se este vídeo tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade sobre o dízimo, deixe um like agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente verdade se você está pronto para viver sua fé com liberdade e propósito. Não perca os próximos vídeos. Juntos, vamos crescer no reino de Deus. Você já sentiu que, de repente, tudo na sua vida começou a desmoronar? Como se uma porta invisível tivesse sido aberta para o caos? Não é por acaso, meu irmão, minha irmã. A Bíblia tem a resposta para o que está roubando sua paz. O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso? Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado. Um lugar sem opinião pública, sem pressão, sem expectativas. É só você e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje, não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe. É no silêncio que sua alma se cura e sua missão começa.
Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje venho compartilhar com vocês uma verdade que pode mudar completamente a maneira como vocês encaram os objetos que entram em sua casa. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer mudar sua vida hoje. Curta, inscreva-se no canal e não perca o final surpreendente deste vídeo. Alguma vez você já se perguntou por que, de repente, a paz desapareceu do seu lar? Por que as doenças começaram a surgir sem explicação? Por que os conflitos familiares aumentaram drasticamente quando antes havia harmonia? A palavra de Deus nos alerta sobre realidades espirituais que muitas vezes ignoramos em nosso mundo materialista. Há uma batalha invisível acontecendo ao nosso redor e o inimigo é astuto, usando meios sutis para infiltrar-se em nossas vidas. Um desses meios, que raramente consideramos, são os objetos, especialmente roupas usadas, que trazemos para dentro de nossas casas. Em Deuteronômio 7 versos 25 e 26, o Senhor é muito claro. As imagens esculpidas dos seus deuses vocês queimarão. Não cobiçem a prata, nem o ouro que as recobre, nem se apossem desses metais, para que vocês não sejam apanhados por eles, pois isso é detestável para o Senhor, o seu Deus. Não levem nenhuma coisa detestável para a casa, para que vocês não sejam destruídos juntamente com ela. Considerem-na proibida e detestável, pois é uma coisa consagrada à destruição. Percebam, meus irmãos, que Deus está nos alertando sobre o perigo de trazer para dentro de nossas casas objetos que podem estar carregados de influências espirituais negativas. Não é apenas superstição. É um princípio espiritual estabelecido por Deus para nos proteger. Deixem-me contar a história de Marta, uma mulher piedosa, que vivia em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Marta e sua família eram conhecidos por sua fé inabalável, pela prosperidade de seu pequeno negócio e pela harmonia que reinava em seu lar. Seus 3 filhos eram obedientes, seu casamento era abençoado e a presença de Deus era palpável naquela casa. Certo dia, uma feira de artigos usados foi montada na praça central da cidade. Marta, sempre prática e econômica, foi atraída pelos preços baixos e pela qualidade aparente de algumas peças de roupa. Comprou várias peças para seus filhos, um casaco elegante para o mais velho, vestidos coloridos para a filha do meio e algumas camisetas para o caçula. Também adquiriu um belo colar antigo que, segundo o vendedor, pertencera a uma senhora de família importante. Comente: Deus é fiel. Se acredita que Ele tem um plano para você, dê um like, inscreva-se e fique até o fim para uma revelação incrível. Nas semanas seguintes, mudanças inexplicáveis começaram a ocorrer naquele lar. O filho mais velho começou a ter pesadelos terríveis, acordando gritando no meio da noite. A filha do meio, normalmente doce e obediente, tornou-se rebelde e iraível. O caçula começou a adoecer com frequência, com febres que vinham e iam sem explicação médica. O marido de Marta, sempre equilibrado, começou a ter explosões de raiva, e o pequeno negócio da família começou a enfrentar dificuldades inesperadas. Marta, confusa e desesperada, buscou ajuda médica, aconselhamento psicológico, até mesmo remédios caseiros, mas nada funcionava. Foi então que, durante um culto de oração, o pastor falou sobre a influência espiritual de objetos consagrados a outros deuses ou carregados de intenções malignas. Nem tudo o que brilha é ouro, disse o pastor. E todo objeto é apenas um objeto? Há coisas que carregam histórias, energias e, mais importante, influências espirituais. E quando as trazemos para nossas casas, estamos abrindo portas para essas influências. Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lembrou-se das roupas compradas na feira, do colar antigo cuja história desconhecia.
Seria possível que esses objetos, aparentemente inofensivos, estivessem trazendo maldição para sua família? O pastor continuou. Em 2 Coríntios 6, verso 17, o Senhor nos diz: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Este não é apenas um princípio de santidade pessoal, mas também de proteção espiritual. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Orou fervorosamente, pedindo discernimento a Deus. Pela manhã, tomou uma decisão radical. Reuniu todas as peças de roupa compradas na feira, o colar antigo e qualquer outro objeto cuja origem fosse desconhecida ou duvidosa. No quintal de sua casa, fez uma pequena fogueira e, enquanto as chamas consumiam aqueles objetos, ela orou com toda a força de seu coração. Senhor Jesus, hoje eu quebro toda a influência maligna que entrou em minha casa através destes objetos. Em teu nome poderoso, fecho todas as portas que foram abertas ao inimigo por minha ignorância. Purifico minha casa com teu sangue precioso e declaro que somente a tua presença reinará aqui. Nos dias que se seguiram, Marta e sua família testemunharam o que só poderia ser descrito como um milagre. Os pesadelos do filho mais velho cessaram completamente. A filha readquiriu sua doçura habitual. O caçula recuperou a saúde. O marido voltou a ser o homem paciente e amoroso que sempre fora. E o negócio da família começou a prosperar novamente. Esta história não é única. Em meus anos de ministério, tenho encontrado inúmeros casos semelhantes. Famílias que, sem perceber, abriram portas espirituais ao trazer para suas casas objetos carregados de influências negativas. Na sociedade moderna, somos bombardeados constantemente com mensagens materialistas. É apenas um objeto, dizem. É apenas uma peça de roupa, afirmam. Mas a palavra de Deus nos ensina uma verdade profunda. O mundo espiritual é real, e objetos físicos podem servir como pontos de contato entre o visível e o invisível. Em Atos 19, verso 19, vemos um exemplo poderoso disso. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas de prata. Os primeiros cristãos entendiam que certos objetos, neste caso, livros de ocultismo, podiam servir como pontos de entrada para influências demoníacas. Eles não guardaram esses livros como meras curiosidades ou objetos históricos. Eles os destruíram completamente. Quer receber uma bênção hoje? Comente amém, clique no like, inscreva-se no canal e assista até o final para algo que vai tocar seu coração. Vivemos em tempos em que a reciclagem e o reuso de objetos são promovidos como atitudes ecologicamente corretas, e realmente são. No entanto, precisamos exercer discernimento espiritual. Nem tudo deve ser trazido para nossas casas apenas porque é barato ou conveniente. Quais são os sinais de que objetos disto podem estar trazendo influência negativa? Permita-me compartilhar alguns indicadores que tenho observado ao longo dos anos. Mudanças inexplicáveis no comportamento familiar, especialmente aumento de conflitos, irritabilidade e distanciamento emocional. Pesadelos recorrentes ou distúrbios do sono sem causa médica aparente. Doenças que vêm e vão sem diagnóstico claro. Uma sensação de opressão ou peso em certas áreas da casa. Diminuição da fé e da vida de oração. Um distanciamento gradual de Deus. Problemas financeiros súbitos e inexplicáveis. Pensamentos obsessivos, negativos ou destrutivos. Se você reconhece qualquer desses sinais em sua casa, é hora de levar este assunto a sério e buscar discernimento divino. Em 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 22, o apóstolo Paulo nos instrui: ponham à prova todas as coisas
e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Este princípio deve ser aplicado não apenas a ensinamentos, mas também aos objetos e influências que permitimos em nossas vidas. Lembro-me de outra história impressionante de um jovem casal em São Paulo. Ricardo e Ana haviam se casado recentemente e estavam mobilando seu primeiro apartamento. Como muitos jovens casais, com orçamento limitado, aceitaram alegremente móveis usados de familiares e amigos. Uma cômoda antiga da avó, um espelho ornamentado de um tio, uma coleção de estatuetas decorativas de uma amiga que se mudava para o exterior. Poucas semanas após arrumarem o apartamento, começaram a ter brigas constantes, algo incomum para um casal que sempre fora conhecido por seu relacionamento harmonioso. Ana começou a sofrer de insônia crônica, enquanto Ricardo desenvolveu uma inexplicável irritação na pele. Ambos notaram que se sentiam estranhamente desconfortáveis em seu próprio lar, especialmente no quarto onde haviam colocado a cômoda antiga. Durante um retiro espiritual, Ana compartilhou suas preocupações com uma conselheira cristã experiente. A conselheira perguntou-lhe sobre objetos que haviam trazido para a nova casa, especialmente aqueles antigos ou com histórias desconhecidas. Quando Ana mencionou a cômoda que pertencera à avó, a conselheira pediu mais detalhes. Você sabe algo sobre a história desse móvel? De onde sua avó o obteve? Ana percebeu que não sabia nada sobre a origem da cômoda, apenas que estava na família há muito tempo. A conselheira sugeriu que ela investigasse e, principalmente, orasse por discernimento. Antes de tudo, deixe um 2 nos comentários se você sente que Deus está falando com você. Curta, inscreva-se e não saia antes do final. Tem uma surpresa esperando. Ao retornar para casa, Ana conversou com sua mãe e descobriu que a cômoda não era realmente uma herança familiar, mas havia sido comprada em um leilão de espólio de uma casa cujos proprietários eram conhecidos por práticas espiritualistas. Sua avó nunca deu importância a isso, não sendo uma pessoa de fé, mas guardou o móvel por seu valor estético. Ricardo e Ana decidiram remover a cômoda do apartamento. Não a venderam, nem a doaram, entendendo que isso apenas transferiria o problema para outra família. Em vez disso, após oração e aconselhamento pastoral, desmontaram o móvel e descartaram a madeira adequadamente. A transformação em seu lar foi quase instantânea. A sensação de opressão desapareceu. A insônia de Ana melhorou significativamente. A irritação na pele de Ricardo começou a sarar e a harmonia retornou ao casamento. Este é um exemplo claro do que Provérbios 3, verso 33, nos ensina. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa a habitação dos justos. Nossas casas devem ser santuários consagrados a Deus, lugares onde seu Espírito reina soberano. Alguns de vocês podem estar pensando, mas pastor, isso não parece superstição? Estamos no século 21, afinal. Permita-me ser claro, não estou promovendo superstição, mas discernimento espiritual baseado na palavra de Deus. Jesus mesmo nos alertou em Mateus 10, verso 16. Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Astúcia espiritual exige que estejamos atentos às estratégias do inimigo, mesmo aquelas que se disfarçam de modernidade ou racionalidade. Vamos lá? Comente glória a Deus. Se está pronto para ouvir a verdade, dê like, inscreva-se e fique até o fim, porque algo especial te espera. A física quântica moderna tem demonstrado algo que a Bíblia já ensinava há milênios. Tudo no universo está conectado e a matéria pode ser influenciada por forças invisíveis. Se até mesmo a ciência reconhece essa realidade,
Quanto mais nós, que cremos na dimensão espiritual, devemos estar atentos. Em Efésios 6, verso 12, Paulo nos lembra: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo de nossas almas é astuto e utiliza qualquer meio disponível para ganhar influência em nossas vidas, inclusive objetos aparentemente inofensivos. Quero enfatizar que não devemos viver em paranoia, vendo demônios em cada objeto. O discernimento equilibrado é a chave. Em Tiago 1, verso 5, somos incentivados: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Antes de trazer qualquer objeto para sua casa, especialmente itens usados ou antigos, pare e ore. Peça a Deus sabedoria e discernimento. Questione a origem do objeto, sua história, quem o possuiu antes. E se sentir qualquer inquietação em seu espírito, qualquer sinal de alerta, não ignore. É melhor ser cauteloso do que enfrentar consequências espirituais negativas. No livro de Josué, capítulo 7, encontramos a história de Acã, que trouxe para o acampamento israelita objetos consagrados à destruição. O resultado foi derrota, morte e julgamento divino. Esta não é uma história isolada nas Escrituras, é um princípio recorrente. Hoje, convido você a fazer um inventário espiritual de sua casa. Examine cada objeto, cada peça de roupa, cada item decorativo com olhos de discernimento. Pergunte-se: conheço a origem disto? Sei quem o possuiu antes? Sinto paz em tê-lo em minha casa? Ore sobre cada item que levantar suspeitas. Peça ao Espírito Santo que lhe revele qualquer influência negativa associada a ele. E, se sentir convicção, não hesite em se desfazer dele. Não o venda. Não o doe, mas elimine-o completamente. Este é um chamado à santificação de nossas casas, à purificação de nossos lares. Em Josué 24, verso 15, encontramos a famosa declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta deve ser nossa postura. Cada centímetro de nossas casas deve ser território consagrado a Deus, livre de qualquer influência maligna. Lembre-se, o inimigo de nossas almas é sutil. Ele raramente ataca frontalmente aqueles que estão firmes na fé. Em vez disso, busca portas dos fundos, entradas discretas em nossas vidas. Não sejamos ingênuos. Vamos exercer o discernimento que Deus nos deu e proteger nossas famílias e nossos lares. Na próxima vez que você estiver tentado a trazer para casa uma peça de roupa usada, um móvel antigo ou qualquer objeto de segunda mão, pare, ore primeiro, pergunte a Deus, ouça sua voz e só então decida se aquele objeto deve ou não cruzar a soleira de sua porta. A batalha espiritual é real, meus irmãos e irmãs, e muitas vezes objetos físicos podem ser armas nas mãos do inimigo. Estejamos vigilantes, sejamos sábios e, acima de tudo, confiemos em Deus para nos guiar em cada decisão, mesmo aquelas que parecem mundanas ou insignificantes, porque na guerra espiritual não há detalhes pequenos demais para serem considerados. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, retornamos agora para aprofundar nossa compreensão sobre esse assunto vital que afeta cada lar cristão. Não estamos falando de meras superstições ou tradições humanas, mas de princípios eternos estabelecidos na Palavra de Deus. A Bíblia não é um livro antiquado sem relevância para nossos dias. Pelo contrário, é a palavra viva de Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, como nos diz em 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E quando examinamos suas páginas,
encontramos inúmeros exemplos de como Deus vê os objetos que podem carregar influências espirituais negativas. Vamos examinar alguns destes exemplos, começando com a história de Jacó, em Gênesis 35, versos 1 a 4. Disse Deus a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Então Jacó disse aos de sua casa e a todos os que com ele estavam: livrem-se dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore que havia perto de Siquém. Observem o que aconteceu aqui. Antes de se aproximarem de Deus em adoração, Jacó ordenou que sua família se livrasse de todos os objetos associados à idolatria. Ele sabia que não poderiam se aproximar do Deus Santo enquanto carregassem aqueles itens contaminados. E notem que não apenas os ídolos foram removidos, mas também os brincos. Por quê? Porque estes adornos estavam associados à adoração idólatra, carregando uma influência espiritual negativa. Este não é um incidente isolado. Em todo o Antigo Testamento, vemos Deus ordenando repetidamente a destruição completa de objetos associados à idolatria. Em Deuteronômio 7 versos 25 e 26, que mencionei anteriormente, Deus é categórico. Nem mesmo o ouro e a prata que revestiam os ídolos deveriam ser aproveitados, por mais valiosos que fossem. Recordemo-nos também da história dramática de Acã em Josué 7. Após a maravilhosa vitória em Jericó, Israel sofreu uma derrota humilhante em Ai. Por quê? Porque Acã havia desobedecido ao mandamento divino, escondendo em sua tenda um manto babilônico, prata e ouro, que deveriam ter sido completamente destruídos. Estas não eram apenas posses materiais, eram objetos consagrados à destruição, carregados de contaminação espiritual. O resultado da desobediência de Acã foi devastador, não apenas para ele, mas para toda a nação de Israel. 36 homens perderam suas vidas na Batalha de Ai. Uma família inteira foi executada, e tudo por causa de objetos que um homem considerou muito bonitos para serem destruídos. Esta não é uma lição severa demais para nós hoje? Quantas vezes trazemos para nossas casas objetos, roupas ou decorações porque são bonitos ou baratos, sem considerar suas origens espirituais ou as influências que podem carregar? Em 1 Samuel 5, encontramos outra história reveladora. Quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança e a colocaram no templo de seu deus, Dagon, algo extraordinário aconteceu. No dia seguinte, os habitantes de Asdod levantaram-se e viram que a estátua de Dagon havia caído, rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Eles tornaram a pôr Dagon no seu lugar, mas, na manhã seguinte, quando se levantaram, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Sua cabeça e suas mãos estavam quebradas e jaziam na entrada. Apenas o corpo havia ficado no lugar. Esta narrativa demonstra claramente que objetos consagrados carregam poder espiritual. A arca consagrada ao Deus verdadeiro exerceu autoridade sobre o ídolo pagão. Este princípio opera em ambas as direções. Objetos consagrados a Deus carregam sua bênção, enquanto objetos consagrados a falsos deuses ou a práticas malignas carregam contaminação. Conheço o caso de uma família em Recife que havia trazido uma estátua decorativa de uma divindade oriental, comprada durante uma viagem turística. É apenas uma lembrança cultural, argumentavam, mas, desde que aquele objeto entrou em sua casa, um de seus filhos
começou a sofrer de pesadelos terríveis, envolvendo figuras demoníacas que se assemelhavam àquela estátua. Quando finalmente consultaram um pastor experiente, ele apontou para o problema óbvio. Aquela não era apenas uma estátua, mas um objeto usado em adoração idólatra. Ao se desfazerem dela, os pesadelos cessaram imediatamente. Coincidência? Dificilmente. No Novo Testamento, encontramos confirmação destes princípios. Em Atos 19, versos 18 e 19, lemos: muitos dos que creram vinham, confessando e revelando publicamente suas práticas. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas de prata. Estes novos cristãos compreenderam que não poderiam manter seus livros de feitiçaria e, ao mesmo tempo, seguir sinceramente a Cristo. Mesmo que esses livros representassem um investimento financeiro significativo, 50.000 dracmas era uma fortuna na época. Eles os destruíram completamente, não os venderam, não os doaram a bibliotecas, não os guardaram como curiosidades históricas. Eles os queimaram. À luz desses exemplos bíblicos claros, como devemos, como cristãos do século XXI, encarar objetos que entram em nossas casas, com extrema cautela e discernimento espiritual? Agora, sei que alguns de vocês estão pensando: mas, pastor, isso não é apenas uma visão antiga e supersticiosa? A ciência moderna não contradiz essa ideia de que objetos podem carregar influências espirituais? Na verdade, meus queridos irmãos, a ciência moderna está começando a confirmar o que a Bíblia tem ensinado há milênios. A física quântica tem demonstrado que no nível subatômico, matéria e energia estão intrinsecamente conectadas. Objetos que nos parecem sólidos e inertes são, na realidade, compostos de partículas em constante movimento, interagindo com campos de energia que permeiam todo o universo. Cientistas da Universidade de Princeton conduziram por décadas pesquisas no Laboratório de Anomalias de Engenharia, estudando como a consciência humana pode influenciar sistemas físicos e como objetos podem reter impressões energéticas de seus ambientes anteriores. Seus estudos sugerem que objetos inanimados podem, de fato, absorver e reter influências energéticas de seus arredores. A pesquisadora japonesa Masaru Emoto demonstrou como moléculas de água reagem de maneiras mensuráveis a intenções, pensamentos e palavras dirigidas a elas. Se até mesmo a água, a substância mais comum em nosso planeta, é tão sensível a influências não físicas, quanto mais objetos complexos que nos cercam. Estas descobertas científicas não contradizem a fé cristã. Pelo contrário, corroboram o que Deus nos tem dito através de sua palavra. O mundo físico e o espiritual estão entrelaçados de maneiras que apenas começamos a compreender. Vamos considerar agora como este princípio se aplica a objetos comuns que entram em nossas casas diariamente. Roupas usadas, por exemplo, não são apenas tecidos. Cada peça carrega a história de quem a usou antes, suas emoções, suas experiências, possivelmente até mesmo suas práticas espirituais. Em Levítico, encontramos extensas instruções sobre como lidar com roupas que poderiam estar contaminadas por doenças. Mas além da contaminação física, existe a espiritual. Lembro-me de uma jovem em Belo Horizonte que começou a experimentar pensamentos suicidas inexplicáveis depois de comprar uma jaqueta em um brechó. Os pensamentos eram tão intensos e alheios à sua personalidade que ela buscou aconselhamento pastoral. Durante a oração, o pastor recebeu uma impressão espiritual sobre aquela jaqueta, sugerindo que investigassem sua origem. Com alguma pesquisa, descobriram que a jaqueta havia pertencido
a um jovem que cometera suicídio. Quando a jaqueta foi removida e destruída, os pensamentos suicidas cessaram completamente. Móveis antigos também podem carregar cargas espirituais significativas. Pense em uma mesa onde rituais ocultistas foram realizados, ou uma cama onde ocorreram atos de violência extrema. Estes objetos absorvem as energias espirituais de tais eventos. Em Isaías 52, verso 11, somos instruídos: saiam, saiam, saiam de lá. Não toquem em coisa impura. Saiam do meio dela e sejam puros, vocês que carregam os utensílios do Senhor. Este princípio de separação e pureza não se aplica apenas a utensílios cerimoniais, mas a tudo que trazemos para nossas vidas. Joias e ornamentos podem ser particularmente problemáticos, especialmente aqueles com símbolos pagãos ou ocultistas. Um colar com um pentagrama, um anel com símbolos maçônicos, brincos representando divindades orientais. Estes não são meros acessórios estéticos, são declarações espirituais, muitas vezes abrindo portas para influências demoníacas. Em 1 Coríntios 10, verso 21, Paulo afirma: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Embora ele estivesse se referindo especificamente a participar de refeições sacrificais pagãs, o princípio é amplamente aplicável. Não podemos misturar o sagrado e o profano, o puro e o impuro. Até mesmo objetos eletrônicos modernos, como computadores ou smartphones, podem se tornar portais para influências negativas quando usados para acessar conteúdo espiritualmente danoso. Um dispositivo constantemente utilizado para pornografia, ocultismo ou violência gráfica pode se tornar um conduto para a opressão espiritual em um lar. Agora, deixe-me contar sobre a experiência da família Rodrigues em Salvador. Carlos e Denise Rodrigues eram cristãos devotados com 3 filhos. Quando a avó de Denise faleceu, eles herdaram vários itens, incluindo uma antiga coleção de estatuetas de porcelana que representavam figuras mitológicas. As peças eram artisticamente valiosas e tinham significado sentimental, então foram dispostas com destaque em sua sala de estar. Nos meses seguintes, a família começou a experimentar perturbações inquietantes. O filho mais novo desenvolveu um medo irracional de dormir sozinho, clamando que via pessoas estranhas em seu quarto durante a noite. A filha adolescente tornou-se inexplicavelmente rebelde e hostil. Carlos começou a sofrer de insônia crônica e Denise desenvolveu enxaquecas debilitantes que nenhum médico conseguia explicar. Durante uma conferência sobre batalha espiritual em sua igreja, eles ouviram ensinamentos sobre como objetos podem carregar influências espirituais. Ao retornarem para casa, examinaram suas posses com novos olhos. As estatuetas mitológicas, embora artisticamente belas, representavam deidades pagãs, exatamente o tipo de deuses estrangeiros que Jacó ordenou que sua família removesse. Quando ouviu o sermão, por isso tudo começou a dar errado na sua vida, senti um impacto profundo, como se Deus estivesse falando diretamente ao meu coração. A mensagem, inspirada pela palavra de Deus e pela pregação poderosa de Billy Graham, abriu meus olhos para uma verdade que muitas vezes ignoramos em nosso dia a dia. O mundo espiritual é real, e nossas escolhas, até mesmo as mais simples, como trazer um objeto para casa, podem ter consequências espirituais significativas. No Brasil, onde a fé é tão vibrante e a espiritualidade pulsa em nossas comunidades, essa mensagem ressoa de maneira especial. Vivemos em uma cultura que valoriza a família, o lar e a conexão com Deus, mas também somos bombardeados por um materialismo que nos faz esquecer o peso espiritual das coisas que nos cercam. Este sermão
me fez refletir sobre como, sem perceber, podemos abrir portas para o inimigo em nossas vidas, trazendo para nossos lares objetos que carregam influências negativas, como roupas usadas, móveis antigos ou até mesmo decorações com histórias desconhecidas. A história de Marta, que comprou roupas em uma feira e viu sua família enfrentar pesadelos, doenças e conflitos, tocou-me profundamente. Quantas vezes, em nossa busca por economia ou por algo que parece inofensivo, como um colar bonito ou uma estatueta decorativa, acabamos permitindo que algo espiritual entre em nossas casas? No Brasil, onde feiras de rua e brechós são tão comuns, essa mensagem é um alerta. Lembrei-me de uma experiência pessoal. Certa vez, trouxe para casa um quadro antigo que encontrei em um mercado de pulgas. Ele parecia apenas uma peça de arte, mas, com o tempo, notei uma sensação de desconforto em meu lar, como se algo estivesse fora de lugar. Após ouvir este sermão, percebi que precisava orar e pedir discernimento a Deus sobre os objetos que possuo. A Bíblia, em Deuteronômio 7, versos 25 e 26, é clara. Não levem nenhuma coisa detestável para a casa, para que vocês não sejam destruídos juntamente com ela. Essa passagem me fez entender que Deus nos chama a proteger nossos lares como santuários de sua presença. Outro ponto que me marcou foi a ênfase no discernimento espiritual. No Brasil, onde a espiritualidade é tão diversa e muitas vezes misturada com tradições culturais, precisamos ser ainda mais vigilantes. O sermão destacou que o inimigo é astuto, usando objetos aparentemente inofensivos para infiltrar-se em nossas vidas. A história de Ricardo e Ana, que enfrentaram conflitos e problemas de saúde após trazerem uma cômoda antiga para casa, me fez repensar como muitas vezes aceitamos presentes ou itens usados sem questionar sua origem. No contexto brasileiro, onde é comum receber móveis de familiares ou amigos, essa lição é crucial. Aprendi que antes de trazer qualquer coisa para casa, devo orar e perguntar: Senhor, este objeto glorifica a Ti? Ele traz paz ao meu lar? Como diz Tiago, 1 verso 5. Se pedirmos sabedoria, Deus a concederá generosamente. Esse princípio me ensinou a não agir por impulso, mas a buscar a direção de Deus em cada decisão, por menor que pareça. O sermão também reforçou a importância de santificar nossos lares. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, nosso lar deve ser um lugar de paz, amor e comunhão com Deus. A declaração de Josué 24, verso 15, Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tornou-se um lema para mim. Decidi fazer um inventário espiritual em minha casa, examinando cada objeto com olhos de fé. Se algo me causa inquietação ou tem uma origem duvidosa, estou disposto a me desfazer dele, não vendendo ou doando, mas destruindo, como a Bíblia nos orienta. Esse ato de obediência não é superstição, mas uma demonstração de fé em um Deus que deseja nos proteger. A lição mais poderosa que tirei é que a batalha espiritual é real. E o inimigo, muitas vezes, usa o que parece trivial para nos desviar. No Brasil, onde somos tão passionais e conectados à nossa fé, essa mensagem nos chama a viver com intencionalidade. Não podemos ser ingênuos. Cada objeto em nossas casas deve ser consagrado a Deus. Isso significa orar antes de comprar algo usado, questionar a história de itens herdados e, acima de tudo, manter nossos lares como altares de adoração. Aprendi que, ao fechar as portas para o inimigo, abrimos espaço para as bênçãos de Deus. Minha vida mudou quando comecei a aplicar esses princípios. Minha casa agora é um lugar de paz, onde sinto a presença do Espírito Santo mais forte do que nunca. Este sermão também me lembrou que a ciência moderna
como a física quântica mencionada, está começando a confirmar o que a Bíblia sempre ensinou. O mundo físico e espiritual estão conectados. Isso me deu ainda mais confiança na palavra de Deus. No Brasil, onde muitas vezes misturamos tradições culturais com nossa fé, precisamos ser firmes em seguir apenas o que glorifica a Deus. A história de Jacó, em Gênesis 35, me inspirou a livrar-me de qualquer coisa que possa estar associada a influências espirituais negativas. Assim como ele ordenou que sua família removesse ídolos e brincos. Meus queridos irmãos e irmãs, este sermão é um chamado à ação para proteger nossos lares e nossas vidas. Que tal começarmos hoje? Faça um inventário espiritual em sua casa. Ore por discernimento e consagre cada canto ao Senhor. E se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de Deus que pode transformar sua vida. Fique até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Que Deus abençoe seu lar e traga paz à sua família. Amém.